Então, bom dia a todos. Bom dia ao professor Rodrigo. Então, boas-vindas a todos presentes aqui. Eu gostaria só de fazer um comunicado aqui antes de começarmos, que a palestra da doutora Marina Farrell, nós vamos ter que cancelar, porque ela teve um problema em família, morte em família, então ela nos avisou ontem à noite, então nós estamos cancelando essa palestra agora. E então teremos a palestra do professor Rodrigo. E outra coisa em relação aos alunos. Nós gostaríamos de avisar aos alunos que, ao final da palestra, terminados os questionamentos, que eles permanecessem na reunião para que nós possamos conversar com eles, ok? E então, vou fazer a apresentação. Então, aqui hoje nós teremos o professor Rodrigo Catarino. O professor Rodrigo, ele é diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, é professor livre-docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, é coordenador do Laboratório Inovare de Biomarcadores, ele tem experiência em área translacional, atuando principalmente nos seguintes temas: biomarcadores, elucidação estrutural e novos omics em diagnóstico, medicamentos, cosméticos e alimentos. Bom, o professor Rodrigo, ele recebeu já os seguintes prêmios: o prêmio Zeferino Vaz de reconhecimento acadêmico de 2015 na Unicamp, o primeiro prêmio de inovação do Grupo Fleury, incentivo em ciência e tecnologia para o SUS 2015, Young Scientist Prize da Toaz Rolac de 2016 e o prêmio Inventores Inova da Unicamp 2021. Então, aqui temos uma pessoa de gabarito aqui para nos apresentar metabolômica aplicada ao diagnóstico. Bom, professor, seja bem-vindo e estamos aqui. Ao final, nós sugerimos que as pessoas façam questionamentos e nos avisem aqui pelo chat. Ok? Muito obrigada. Bom dia mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, né? Os pesquisadores, cientistas, eles sempre gostam de apresentar aquilo que eles estão fazendo, e eu gosto muito disso. Eu gostaria de estar com vocês aí presencialmente, mas por conta de tudo que está acontecendo, né, infelizmente não é possível, mas esperamos um dia estar aí com vocês para que a gente possa também trocar pelo menos as presenças, né? Porque às vezes ver bolinho e quadradinho nos deixa chateados, né? Eu costumo falar isso com meus alunos, né? A gente não aguenta mais ver bandeiras, né? A gente quer ver pessoas. Então, se um dia depois a gente puder ir aí, a gente vai também ser bastante grato. Eu vou colocar minha apresentação que eu tenho aqui, compartilhar com vocês. E eu espero que vocês consigam ver. Estão vendo? Sim, tá perfeito. Ótimo. Então, hoje de manhã, nós vamos conversar sobre a metabolômica aplicada ao diagnóstico. A gente vai dizer um pouquinho para vocês sobre o que é metabolômica, sobre como que ela hoje está sendo aplicada na área de diagnóstico. A gente também vai mostrar alguns trabalhos que a gente já fez com relação a essa área, com essa aplicação. Como vocês viram, nós temos muitos outros, né, principalmente voltados para a área de saúde, e é isso que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de fazer tecnologias aplicadas que possam utilizar as ômicas de última aplicação, ou melhor, aquelas relacionadas muitas vezes com o fenótipo, inclusive com os sintomas clínicos que muitos de vocês veem nos ambulatórios e no dia a dia de vocês. Bom, imagine uma técnica em que você treina com pacientes reais, né? E nesse caso você pode já treinar com o SARS-CoV-2, utilizando, por exemplo, uma tira sortiva, ou melhor, um band-aidzinho,
que vai no dorso, próximo à nuca do paciente. Lá, mais ou menos, isso fica pressionado na nuca por mais ou menos 1 minuto. Você retira isso e obtém um conjunto de moléculas que dão uma capacidade de diagnóstico não invasivo, por exemplo, do SARS-CoV-2. Essa imaginação ela já começa a se tornar real. Então, com pacientes aí mesmo do HC da USP, nós fizemos isso. Então, nós coletamos 37 pacientes que nós vimos com relação ao RT-PCR negativo, 64 positivos. Fizemos essa colocação no dorso desse paciente imediatamente após a coleta do PCR. E então, conseguimos ver alguns marcadores ou conjuntos de moléculas que podem predizer e prever a existência do SARS-CoV-2 de uma forma não invasiva. Como que a gente faz isso? Nós coletamos um número alto de pacientes para que a gente possa treinar o nosso software. Hoje é tudo baseado em plataformas computacionais e algoritmos que você treina. O algoritmo utilizado aqui para esse trabalho foi também o Machine Learning. E com esses marcadores que agora você coletou justamente na nuca do paciente, você passa um segundo experimento dentro do laboratório para a identificação de cada um desses compostos. E vocês podem ver aqui, né, nesse conjunto de marcadores, que a gente tem desde marcadores desse lado aqui, que são marcadores que a gente diria como sendo negativos, ou aqueles marcadores que evidenciam a não existência do SARS-CoV-2, como marcadores que evidenciam a presença do SARS-CoV-2. Esse conjunto ele é muito importante para a plataforma metabolômica. Por quê? Porque esse conjunto é que vai me dar a seletividade, a precisão, e não mais um só marcador. Então, eu não vou ter aí uma única fita, uma única banda de RNA, eu não vou ter uma única proteína como marcador, mas eu vou ter um conjunto de moléculas que estão ligadas ao fenótipo, como, por exemplo, a famosa tempestade, né, inflamatória. Elas estão ligadas ou não, né, e esse conjunto do não e do sim é que me gera exatamente um diagnóstico extremamente preciso. Aqui nesse trabalho, curioso, é que a gente tem uma única molécula, a oleamida, né, extraída do dorso dos pacientes, que só ela, somente ela, se você usá-la, somente ela no modelo, você vai ter 76% de especificidade, 79% de seletividade, 84% de precisão e 78% de acurácia. Ou seja, um único marcador você também consegue determinar se existe ou não nesses pacientes o SARS-CoV-2, mas esse marcador não é mais ligado ao DNA e sim ao fenótipo desse paciente. Tudo isso está sendo feito e já foi realizado, né, em conjunto com o HC aí, em conjunto com os hospitais também de Sumaré e Paulínia, aqui da região de Campinas. E isso a gente já depositou, então, nesse local que guarda, então, as primeiras ideias envolvendo, por exemplo, o diagnóstico com uma fita sortiva não invasiva. Como que começou tudo isso? Como começa a metabolômica e como começa todo esse desenvolvimento? Então, eu mostrei para vocês o que a gente está fazendo exatamente nesse momento, é o que o meu laboratório hoje mais está trabalhando, com técnicas não invasivas para diagnóstico do SARS-CoV-2, mas eu vou mostrar outros trabalhos que a gente também já realizou e já estão concluídos. Então, esse a gente agora está submetendo a uma revista que possa ter revisores, já submetemos então para uma base onde fica a ideia, então ele está sendo concluído. A gente começou tudo isso lá em 2005, né, justamente com a descoberta do termo
metabulômica, né? O termo metabulômica ele vem mais ou menos de 2005, 2006, justamente quando a transcriptômica e a proteômica precisavam de maiores informações para chegarmos tanto a descobertas, quanto também acompanhamento de diagnóstico, prognóstico e tratamento. E chega a metabulômica, que ajuda e auxilia essas outras ômicas na busca e procura por mais informações para um paciente, ou seja, ela ajuda muito, principalmente em tratamentos personalizados, né? E todas essas ômicas elas também ajudam. O conjunto que existe na metabulômica, que são moléculas agora ligadas ao fenótipo, moléculas pequenas que podem ser desde ácidos graxos a peptídeos, passando por ácidos orgânicos, ácidos biliares e um contingente muito grande, colesterol e tantos outros, né? Um contingente muito grande de substâncias sendo espalhadas e presentes num organismo, por exemplo, humano e não humano. E, na verdade, o que acontece com a metabulômica? Você precisa, muitas vezes, minerar, né? Passar por uma mineração para encontrar esses marcadores que são realmente importantes para o conjunto de uma fisiopatologia, para o conjunto de uma doença, para que a gente possa realmente ter ideia se aquele marcador é importante bioquimicamente ou não. E a gente faz tudo isso no laboratório. E o conjunto da metabulômica com a lipidômica e novos ômicos que têm saído hoje em dia, como, por exemplo, a dietômica, parasitômica, lignômica, processômica, cosmetômica, é toda baseada em conjunto de moléculas pequenas. E essas moléculas, elas têm funções orgânicas, ou seja, elas vão de peptídeos a carboidratos, passando por lipídios, numa facilidade muito grande. E olhar esse conjunto para uma fisiopatologia é de extrema importância, para uma doença é de extrema importância, porque você consegue, no conjunto, muitas vezes, elucidar e ter maior precisão com relação a estados fisiopatológicos. Como eu disse para vocês, tudo começou lá em 2005, e em 2005 a gente começou todo esse trabalho sendo discutido num bar, né? A gente costuma dizer e brincar que os bares muitas vezes trazem ideias, né? E ideias muitas vezes relevantes e aplicadas. E foi assim que aconteceu com a gente. A gente foi em bares da região aqui de Campinas e percebemos muitas vezes que o rendimento, por exemplo, de uma determinada bebida, no caso aí o uísque, sempre estava contínuo, ou seja, o frasco, ou melhor, o recipiente dessa bebida nunca acabava, né? Então alguma coisa estava acontecendo com essa bebida. Por mais que você fosse no bar, existia aquela sempre mesma garrafa, aquela mesma disposição das garrafas, doses e assim por diante. E a gente achou que estava acontecendo algo estranho ali. E o que a gente resolveu fazer então? A gente resolveu coletar amostras, então, principalmente importadas desse uísque, e aí a gente coletou tanto amostras de uísques europeus quanto de uísques americanos, que são uísques credenciados e realmente possuem as características da bebida e são certificados como uma bebida reconhecida como sendo uísque. E, por sua vez, a gente então começou também a coletar essas bebidas dos bares das regiões de Campinas, e essa é a amostra C, né? Essa é a amostra que vocês estão vendo C. Então, primeira é o uísque europeu, que tem um perfil que a gente chama de espectro diferente um pouquinho do perfil de espectro justamente do uísque americano, que tem um perfil totalmente diferente dos uísques coletados muitas vezes sendo oferecidos como doses nos bares da região. E a gente resolveu, então, passar isso por um tratamento de bioinformática, né, para analisarmos o que estava acontecendo ali. Por incrível que pareça, então, a gente viu que nos uísques, então, de fora, né, nós tínhamos substâncias que eram produzidas justamente pela madeira e pela matéria-prima que existia nesses produtos, né? Então, madeira, milho, a gente via moléculas
compatíveis a esses locais e a essas matérias-primas. Contudo, quando a gente olhava as amostras, principalmente dos uísques da região, a gente olhava e via, por exemplo, ali sendo no espectro, né, como molécula elucidada, a gente via, por exemplo, a sacarose. A gente olhava e via, por exemplo, também o ácido acetil salicílico. E olhava e via também uma série de compostos ligados à madeira bruta, como lignina e lignana, que não deveriam estar presentes numa bebida que foi envelhecida, porque se ela foi envelhecida, houve o processo de maturação, que também pode existir na garrafa, e não existiria esses marcadores de madeira diretamente numa bebida de valor agregado tão alto como, por exemplo, um Black Label e assim por diante. O que fomos observar, então? Que estava havendo uma formulação, na verdade, dessas bebidas sendo servidas na região aqui de Campinas, nos bares. Ou seja, as pessoas batiam nos bares uma mistura no liquidificador com álcool, né? Álcool PA, o mais conhecido como álcool Zulu, e a gente tem sinais de álcool aqui sendo bem evidenciados, e a gente tem o que a gente chama de monômeros, dímeros, trímeros desses compostos, ou melhor, do etanol, mostrando que esse composto, ou melhor, esse reagente era usado, assim como eu disse, ácido acetil salicílico. Então, se usava uma mistura de álcool, água, ácido acetil salicílico, né, o AS, também colocava-se um pouquinho de açúcar para dar uma tranquilizada aí no flavor e principalmente no sabor, e se batia tudo isso com serragem e depois coava, e se servia depois como uísque, né? E isso nos chamou bastante atenção, que nós poderíamos então aplicarmos isso que foi gerado, né, com uma plataforma. E fizemos isso, e hoje essa é uma metodologia utilizada para verificação de falsificação de uísques, principalmente de entrada no Brasil. Mas tudo foi descoberto efetivamente nos bares que nos chamaram a atenção. O que olhamos, né, em metabolômica? Como vocês viram, com relação ao uísque, nos primeiros slides, nós olhamos moléculas pequenas, moléculas que nós chamamos de moléculas formigas. Então, em metabolômica, lipidômica e nessas demais ômicas, que não ligadas, por exemplo, com transcriptômica, proteômica e genômica, nós olhamos moléculas pequenas, geralmente de 2.000 Daltons para baixo. Então, a gente vai olhar pequenos peptídeos, ácidos graxos, triacilgliceróis, ácidos biliares e uma série de outros compostos. Até chegarmos, por exemplo, o diagnóstico do SARS-CoV-2, do Covid-19, em uma plataforma altamente, hoje, tecnológica, né? Então, o que a gente consegue, e esse é um dos últimos artigos publicados pelo nosso grupo, né? E também em parceria com a USP, com agora a Universidade de Manaus, né? Também aqui com os hospitais de Paulínia e Sumaré, no qual a gente triou pacientes desde o diagnóstico, como também com relação ao risco, né? Então, eram pacientes que chegavam e, por exemplo, tinham problemas mais graves, ou seja, eram entubados ou iam a óbito. Então, a gente coletava tudo isso para que a gente pudesse treinar o nosso modelo e depois ter um diagnóstico que pudesse tanto dizer tem ou não tem, né, a doença, como também o risco, se é um risco leve, moderado ou grave. Né? E tudo isso graças ao conjunto de marcadores que nós elucidamos. Fizemos a mesma coisa que eu expliquei para vocês lá no começo. Então, a gente primeiro tem que treinar o nosso modelo, e nós escolhemos tanto pacientes controle como pacientes infectados, então, com o vírus. Automaticamente, isso a gente também passou para as segundas, terceiras coletas, e quanto mais variáveis são os pacientes,
melhor é para a metabolômica. Então, muitas vezes o estudo pareado aqui para a metabolômica real não é efetivo. Então, a gente coleta desde jovens com 14 anos até idosos com 90 anos, para ter a variabilidade. Mulher, homem, idosos, comorbidades e uma série de coisas que foram levadas em conta aqui para triar e desenvolver esse tipo de diagnóstico. Depois disso, a gente separa grupos, tanto para fazer o autotreinamento, o teste cego e a validação. Então, a gente precisa de um número enorme de amostras. Para fazer esse estudo aqui, para completar esse estudo, foram em torno de mais de 1.000 amostras, ou seja, de mais de 1.000 pacientes que a gente levou em conta para colocar nesse estudo e fazer todos esses grupos de teste. Depois, o que a gente faz? A gente olha somente o sinal de espectro? Não. A gente volta para a bancada, identifica esses compostos, agora bioquimicamente, quem eles são, verifica se esses compostos encontrados e elucidados quimicamente, se, por exemplo, eu encontro um colesterol, se esse colesterol tem a ver com o diagnóstico ou com a presença do SARS-CoV-2, e volto esse sinal para o modelo. Eu recoloco esse sinal para o modelo e vejo agora, com essa recolocação desses sinais que eu encontrei e identifiquei, se ele também possui uma boa precisão, se ele também possui uma boa acurácia, se ele possui uma boa validação interna com relação agora a esses marcadores reais. Isso é diferente da abordagem simples com o machine learning. Por quê? Porque muitas vezes com o machine learning, com o deep learning, que são algoritmos utilizados em bioinformática justamente para determinação de algumas doenças, eu prezo pelo sinal. Aqui eu não estou olhando só o sinal, seja ele qual for, né, produzido em qualquer equipamento. Além do sinal, nós também verificamos sua direta compatibilidade com a doença. Então eu vou lá e identifico e vejo se ele tem compatibilidade com a doença ou se ele já foi relacionado, se ele já foi identificado. Depois disso, então, é que eu coloco ele de volta no modelo. Caso ele não exista, caso não tenha nenhum, muitas vezes, atributo dele, ou ligação, ou sai uma molécula que não tem nada a ver, como, por exemplo, um flavonoide, né, uma coisa que é de planta, por exemplo, nós retiramos isso, porque não faz parte do sinal do modelo e nem é relevante, e automaticamente coletamos somente aqueles sinais, ou melhor, moléculas que têm realmente compatibilidade, tanto com o paciente quanto com a fisiopatologia, e ao final nós dispomos de um diagnóstico preciso e relacionado bioquimicamente. Com isso, nós conseguimos então criar também de forma individualizada, mapas metabólicos dos pacientes, de cada indivíduo, porque aí eu retorno aquelas moléculas identificadas e consigo essa relação direta. Consigo também, com essas novas tecnologias produzidas no grupo, predizer, por exemplo, ganho de peso. Então eu consigo dizer hoje quem vai ganhar peso e quem não vai após, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, o que é extremamente importante para o controle do endócrino, né? E para acompanhamento, tanto de dietas quanto de medicação. Tudo isso é importante justamente com um método elaborado do lado e principalmente um método que possa ser fácil e possa ser de acompanhamento imediato caso ocorra algum processo aí que não é muito interessante, por exemplo, para esse paciente, como ele voltar a engordar, por exemplo, né? E tudo isso eu consigo, inclusive, alterar durante o tratamento desse paciente. Então, ele está sendo tratado, eu consigo ali alterar a dieta, eu consigo alterar a medicação mediante aos marcadores que voltam para mim, que são relacionados justamente ao ganho de peso. Aqui nós utilizamos mais ou menos 180 indivíduos,
o que foi pouco. A gente ainda, para essa plataforma de ganho de peso, a gente precisa ainda de muito mais pacientes. Nós fizemos tanto com grupo eutrófico quanto com grupo de obesos. Nesses grupos de obesos, nós não nos preocupamos, por exemplo, com as classes, mas pegamos de todas as classes, então obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3 e sobrepeso, e também pegamos os eutróficos, porque nós queríamos ver marcadores de ganho de peso. E ao final, nós temos também, além dos marcadores identificados, uma proposta do que está acontecendo para o ganho de peso, uma proposta aí nova, com marcadores já pré-disponíveis e existentes em literatura, que também corroboram com relação à informação de pacientes estarem no estado de oxidação muito elevado, com óxido nítrico muito elevado, fazendo com que esses marcadores possam também propor, ao serem investigados, em novas estratégias terapêuticas, né? Ou seja, então eu faço desde a determinação de quem são, faço essa determinação também de quem vai ganhar peso e não vai, e também consigo propor novas estratégias de acompanhamento. Como que nós fazemos isso? De uma maneira bastante simples. Então, você tem que ter um fluido biológico de um paciente, e podem ser os mais variados possíveis fluidos biológicos, passando aí de saliva a cabelo, indo para suor, ao imprint, que eu acabei de citar para vocês como primeiro trabalho, indo para os clássicos plasma, soro, urina, entre outros. Você precisa de uma quantidade mínima disso, a gente pede em torno de uns 100 microlitros para que a gente consiga fazer todos os experimentos dentro do laboratório. Você pega desses 100 microlitros, mais ou menos 10 microlitros, faz uma simples diluição com álcool e água, faz uma mistura disso, centrifuga, logicamente, limpa isso e depois injeta direto no espectrômetro de massa. E você aí obtém, por exemplo, esse novo trabalho também que a gente desenvolveu há pouco, né? Que é de acompanhamento de resposta de medicação oncológica e de tratamento oncológico, vamos dizer melhor assim, né? O que fizemos aqui? Contudo, né, nós temos um N ainda bastante pequeno, né? Nós temos 7 que responderam ao tratamento, por exemplo, com imatinib e com pioglitazona, e 3 que não responderam. A gente estava interessado aqui, e a gente encontra aqui também, marcadores de resposta e não resposta de tratamento, e marcadores de diferentes tratamentos oferecidos aos pacientes que muitas vezes são acometidos por doenças graves, né? Aqui é para vocês terem uma ideia justamente desse acompanhamento que a gente tem. Do que a gente obtém, né, dentro de um acompanhamento de tratamento? O que a gente obtém dentro do laboratório? A gente obtém separações, então, como o A aqui, separações de pacientes, e vejam que o N é pequeno, mas sendo um dos primeiros trabalhos de acompanhamento aplicado justamente para esse acompanhamento e interferência na terapia, né, ele acabou sendo aceito, né, justamente pela dificuldade, muitas vezes, de separação desses pacientes e principalmente também de coleta de amostras. Nós temos um conjunto de marcadores que vai em torno aí de 20 a 30 compostos, de classes totalmente diferentes. Então, você tem desde o cortisol, passando até, por exemplo, para o triacilglicerol 6414, ácido araquidônico, e entre outros que você, leucotrieno, Z4, entre outros que você pode ter dentro desses grupos. E essas moléculas é que fazem separar, por exemplo, as terapias diferentes. Então, o vermelho é pioglitazona mais imatinib, que os pacientes foram tratados, enquanto que o amarelo é somente os pacientes que foram tratados com imatinib. Então, a gente já vê uma diferença, inclusive, de marcadores do que eles geram ali no final, né, como produto, como metabólitos secundários, em detrimento justamente ao tratamento, e a gente consegue separar, inclusive, analisar isso mais a fundo e ver justamente de onde vem, e a gente relaciona isso com, muitas vezes, disfunção mitocondrial que pode estar havendo, e vocês podem ler
o artigo falando sobre isso. O mesmo acontece, e agora, que era a pergunta principal desse trabalho, com relação à resposta e não resposta. E também com a continuidade do tratamento com relação à pioglitazona e imatinib. Então, a gente consegue ver essas diferenças e quem respondeu e não respondeu. Por ser ainda pequeno esse N, muitas conclusões ainda estão para acontecer. Então, a gente precisa, muitas vezes, de parceiros interessados, como muitas vezes nós podemos ter entre vocês que estão nos assistindo e vendo essa palestra, de conjunto de pacientes e doenças interessantes que a gente possa ajudar, por exemplo, no tratamento. Com relação ao tratamento oncológico, muitas vezes essas respostas antes são de extrema importância, principalmente para a vida do paciente, quando ele, por exemplo, deixa de responder uma determinada terapia e rapidamente pode ser utilizado essa metodologia para que o médico possa acompanhar imediatamente o que está acontecendo e alterar a terapia desses pacientes já no leito, né? Pode ser online, e isso, nesse caso, também aconteceu aqui. Bom, além de todas essas coisas, né, dentro do laboratório, de vez em quando, né, a gente também sai um pouquinho da área de diagnóstico e vai, por exemplo, para áreas, por exemplo, voltadas também com essas mesmas plataformas agora para alimentos. E a gente também descobre coisas interessantes, como, por exemplo, com relação a esse adoçante, a sucralose, que até então esse trabalho era considerada como o açúcar, ou melhor, o edulcorante, né, o adoçante mais seguro que existia então na Terra. Utilizando essa plataforma de busca de marcadores, após um processamento térmico, nós percebemos moléculas ali que não poderiam estar, como, por exemplo, ácido clorídrico, como, por exemplo, compostos clorados, organoclorados, que não deveriam estar após o tratamento térmico, ou seja, o aquecimento desse açúcar. Foi o caos para a indústria que produzia esse açúcar, me ligou, uma série de coisas. Às vezes eu gosto de viver um pouquinho perigosamente, né? Eu testo em algumas coisas que não deveria testar, né? Por exemplo, essa plataforma do diagnóstico, que também serve para ver, muitas vezes, acompanhamento de processo. Então, além do acompanhamento terapêutico, ela serve também para acompanhamento de um processamento térmico, e às vezes você vê moléculas ali que não deveriam estar, como esses organoclorados após o aquecimento da sucralose. O mesmo aconteceu com o esteviol, a estévia, né? Nós aplicamos essa mesma ferramenta, essa que eu acabei de dizer para vocês, que é para estudo metabolômico. Quando você aplica isso in vitro, né? Ou seja, num composto, não é metabolômica, né? Aí você pode chamar de outras coisas. A metodologia utilizada é processômica, né? Para esses produtos alimentícios, né? Então você aplica na processômica. Eu trago aqui muitas vezes em minhas palestras para trazer como curiosidade, e muitas vezes vocês se deparam com isso prescrevendo, muitas vezes a equipe médica, esses adoçantes para gestante e para outros grupos de pacientes, e aqui utilizando essa plataforma também nós vimos componentes que não deveriam estar com relação à estévia ou esse adoçante também que dizem que é natural. Nós obtemos então ao final, né, um conjunto de compostos. Esse composto ao final, que é o composto 4, é o esteviol. Esse esteviol, em algumas literaturas, vocês podem consultar, é considerado mutagênico, carcinogênico, então ele também não deveria estar ali. E a liberação de glicose, que para pacientes diabéticos também não pode ser ingerida. Então, de forma nenhuma, né, a gente estava querendo destruir os adoçantes, né? Mas de alguma forma a gente trouxe essas informações também para a área de saúde pública utilizando essas mesmas metodologias. O interessante é que a sucralose é com relação à degradação térmica e a estévia, o esteviol, né, é com relação à degradação de pH. Então, quanto menor o pH, quanto mais ácida a solução, maior a degradação desse composto, e nós conseguimos tanto elucidar a estrutura desses compostos novos formados a partir de pH ácido, e nós conseguimos dizer quem são essas moléculas, muitas vezes, que não deveriam estar nesses locais ou nesses produtos.
E aí a gente volta para a área médica, biológica, em geral, que nós gostamos bastante também de trabalhar. E vamos justamente para a era Zika, né? Lá 2014, 2015, 2016, mais ali para 2016, né? A gente pode dizer que foram feitas essas coletas, justamente de salivas de crianças que tinham, ou melhor, possuíam as mães infectadas com Zika, para tentar propor mecanismos, através da metabolômica, do que estava acontecendo com o fenótipo desse paciente, ou seja, com a microcefalia durante o desenvolvimento fetal, né? Nós, então, obtivemos tanto salivas de pacientes, de crianças, tanto que tiveram suas mães infectadas com Zika, quanto aquelas que não tiveram, certo? E nós conseguimos propor a presença de marcadores nas salivas que são coerentes justamente com o estudo que nós temos aí relacionado, que é o nervo trigêmeo, né? Que pode haver uma sinalização entre esse nervo e uma compatibilização dos marcadores que estão ali neuronais com justamente as salivas. E a combinação justamente da ativação da micróglia com a exotoxicidade que é causada justamente pelo vírus. E tudo isso a gente propõe a partir do encontro desses marcadores pequenos, de baixa massa molecular, uma nova estruturação, ou melhor, uma estruturação do que está acontecendo justamente de forma fetal com relação ao desenvolvimento da microcefalia. Bom, como vocês sabem, né, eu gosto de viver perigosamente, já falei isso para vocês, quando efetivamente usei a plataforma para adoçantes, e nós utilizamos também essa plataforma não só para adoçantes, como também para visualização de locais que poderiam estar produzindo ou locais ativos na produção de drogas. Então, quando você tem um local ativo na produção de drogas, muitas vezes, nesses locais, eles usam a matéria-prima, os constituintes daquela região, que podem, sim, gerar marcadores de região. Então, por exemplo, os locais de tráfico de Campinas são diferentes de Jaí, são diferentes de Casabranca, e foram esses locais coletados. Ou seja, com essa metodologia aqui que eu estou mostrando para vocês, nós conseguimos, através dessa mesma plataforma, visualizar se aquele determinado local está ou não ativo com relação à venda de drogas, e é bastante simples a coleta. Você novamente utiliza aquela tira, lembra aquela tira que você usa no dorso do paciente? Ao invés de usar no dorso do paciente, você coloca direto ela na droga de interesse para visualizar, né? E você descobre os marcadores, ou melhor, a região que foi produzida esse determinado produto. O interessante que foi achado aqui, como curiosidade, é que uma dos produtos, né, de região, um dos marcadores de região gerados de produto era a sildenafila, né? Olha que interessante com relação a esse produto, né? Com relação a essa droga, com relação à maconha, farmacologicamente a gente viu que alguém estava pensando por trás, né? Então, você colocar sildenafila e ser de absorção pulmonar, né? Você consegue dar aí um a mais nessa droga e fazer com que muitas vezes o usuário fique cativo desse tipo de produto. São coisas assim curiosas que muitas vezes a gente acha como marcador de região e é marcador, por exemplo, da região de Campinas, né? Bom, e aí continuando, saindo da vida perigosa novamente, a gente vai lá para uma assinatura molecular a partir da infecção de Zika em câncer de próstata. Então a gente faz o primeiro trabalho utilizando o Zika para diagnóstico voltado para primeiro para alguns tipos de câncer, né? Aqui a gente usa o câncer de próstata, mas a gente utilizou também o glioblastoma. Aqui a gente mostra tanto essa infecção e mostra tudo isso agora in vitro,
certo? Em células, a gente faz essa infecção e não infecção dessas células de câncer de próstata. E, novamente, com essa plataforma, com a metabolômica, a gente minera marcadores que possam explicar o que está acontecendo para que o Zika inativado agora, um Zika que é como se fosse uma vacina, né? Utilizada muitas vezes, produzida aqui também na Unicamp, se ele tinha efetividade também para diminuição ou morte do próprio câncer de próstata. E nós vemos que existia essa redução, então, do câncer de próstata, utilizando esse Zika inativado, não é o Zika em sua variante aí disponível, mas sim o Zika atenuado, e nós tínhamos tanto o controle de crescimento, isso daí é também parte nova do nosso laboratório, gerado por um aluno de mestrado esse trabalho, e nós conseguimos explicar exatamente com o que estava relacionado. Então, desde com ceramida, passando ali para a prostaglandina, e o que estava acontecendo com relação a essa ativação por parte desse Zika atenuado. Através desses experimentos também nós investigamos as substâncias que poderiam estar envolvidas com a morte das células cancerígenas, né, observada no caso aí para a próstata, também com relação ligadas ao vírus e com relação à ligação disso com os diversos mecanismos de morte celular. O importante, né, que nós estamos vendo aí é que a maioria dos estudos tem sido feitos principalmente para sistema nervoso. Nós, novamente, fomos os primeiros a dizer e reportar esse estudo, utilizando agora o Zika inativado para câncer de próstata, mostrando vias que ele está, muitas vezes, ali inibindo ou aumentando justamente para a diminuição desse tipo de neoplasia. Além desses trabalhos que nós fazemos de diagnóstico in vitro e em áreas perigosas, nós também desenvolvemos como o primeiro grande trabalho envolvendo a metabolômica e uma ferramenta de machine learning e justamente um software criado aqui por nosso grupo para resolvermos problemas em uma série de doenças. O primeiro a ser desenvolvido foi justamente com relação para o Zika, né? E juntamos aqui na Unicamp uma série de pesquisadores para reunirmos essas amostras em que então precisávamos. Foi o início de todo essa plataforma em si, agora para uso, né, e para desenvolvimento. E aí a gente fez uma combinação tanto de profissionais médicos, envolvemos também profissionais na área de informática, do Instituto de Computação, e com isso nós conseguimos justamente fazer com que uma nova tecnologia pudesse ser desenvolvida para determinação de diagnóstico do Zika, tá bom? Nós, para esse trabalho, utilizamos tanto urina quanto plasma. Com a urina, tanto com o plasma, nós escolhemos da seguinte forma os pacientes, tanto pacientes sintomáticos com PCR positivo, quanto pacientes assintomáticos, e pacientes também sintomáticos com PCR negativo. Tudo isso nós colocamos no desenho do nosso estudo, fizemos aquela diluição que eu já expliquei para vocês, obtivemos então espectros relacionados a isso, então desde os sintomáticos, PCR positivo, PCR negativo e aqueles que exatamente eram rígidos ou não possuíam nenhuma doença pré-existente como controle. O que faz esse machine learning que eu venho falando até agora, né? Ele faz uma árvore aleatória. Então, para cada um desses nós da árvore, é um composto, é uma substância diferente que ele elege. Todas as vezes que essa eleição ela for importante para o meu modelo, ele extrai isso como sendo uma substância, ou melhor, um sinal dentro do programa
que pode ou não ser relevante dependendo da identificação bioquímica ou da função que ele tem. Então, ele faz escolhas, né? E essas escolhas, por sua vez, geram um número final de um conjunto de marcadores. E ele faz isso em comparação sempre. Então, ele usa o grupo controle com o grupo doente, ou com a fisiopatologia, ou com aquela determinada infecção, como, por exemplo, para um arbovírus, o Zika no caso. No caso do Zika, nós tivemos 53 marcadores que são relevantes. Todos esses marcadores, então, eles são possíveis de serem validados pelo próprio programa. Então, nós temos desde as medições de precisão, sensibilidade, até de falsos negativos, entre outras medições importantes, justamente para fazermos com que esse produto seja um diagnóstico efetivo, inclusive sendo disponível e disponibilizado para o mercado. Muitas vezes, em todas as palestras que eu dou, é perguntado com relação ao custo, né? Os consumíveis, o que você usa no dia a dia, nós fazemos um levantamento, muitas vezes aqui, né? E você fazendo por amostra, por disposição, né? Por número de coleta, por tempo, justamente, tudo isso colocado aqui, por tempo ali de coleta, você tem em torno de R$ 1,03 por amostra. É lógico que você tem o custo da infraestrutura. Então, o espectrômetro de massa utilizado para isso está em torno aí de R$1,5 milhão de reais, e esse, que fique claro, é o espectrômetro utilizado principalmente no dia a dia, para a rotina. O de pesquisa é um pouquinho mais caro que isso, né? Eu poderia dizer que é muito mais caro, ou seja, aquele que você descobre realmente quem são os marcadores, para depois fazer a transferência tecnológica. É bem diferente as máquinas, e com isso, com essa diferença, eu consigo colocar na rotina com valores agregados bem menores. E a disposição, a mobilidade que ele tem hoje, que ele oferece para diferentes doenças, acaba sendo bastante atrativo com relação aos custos finais. O que nós obtivemos como conclusão geral desse trabalho de Zika, né? Então, com esse novo trabalho de Zika envolvendo a espectrometria de alta resolução, nós conseguimos detectar cerca de 53 íons, ou melhor, de 53 substâncias que estão nos plasmas dos pacientes. A urina, infelizmente, ela, por motivos técnicos, acabou não dando o que nós havíamos previsto, que também era para oferecer um diagnóstico preciso, mas não ocorreu. Então, a gente viu que o plasma era mais efetivo, então continuamos assim o trabalho, mas nós temos as urinas guardadas até hoje, e com os novos desenvolvimentos que a gente tem, inclusive de software, nós voltaremos em breve a trabalhar também com essas urinas que foram coletadas. Esse conjunto de 53 moléculas foi validado, né, usando uma combinação potente de ferramentas estatísticas, que no caso aí foi o Machine Learning, obtido através da validação por um método que a gente considera como sendo ouro, e é considerado ouro para o diagnóstico de Zika, que é o RT-PCR. E a gente, no começo de todo e qualquer desenvolvimento de diagnóstico por espectrometria de massa de alta resolução, a gente precisa comparar com a técnica padrão, seja ela RT-PCR ou qualquer uma outra de outras doenças, de outras fisiopatologias, a gente sempre precisa validar com a técnica padrão, assim como foi feito aqui, foi feito no experimento do SARS-CoV-2 e outros que eu já mostrei até agora para vocês. Os resultados demonstram que esta combinação, né, justamente da espectrometria com os dados de análise multivariada, são uma sólida possibilidade de detecção rápida do Zika vírus, né, que muitas vezes requer uma triagem do paciente. Nós conseguimos separar isso, inclusive o Zika, né, de outras arboviroses, como, por exemplo, dengue e chikungunya. É claro que a gente precisa de mais amostra para ter essa individualização, inclusive de chikungunya e de dengue, mas estamos exatamente fazendo isso no nosso laboratório. Essa abordagem é um trabalho
em progresso, né, uma versão beta, como eu disse para vocês, porque a gente ainda continua com esse trabalho sendo produzido no laboratório, e a gente consegue ter um banco de dados de moléculas produzidas durante a infecção do Zika, o que nos ajuda muito com relação à elucidação bioquímica do que está acontecendo com cada paciente. Esse novo método, esse novo screen, essa nova técnica de screen, pode nos fornecer futuramente informações tanto epidemiológicas, quanto de imunidade de patogênios e da própria infecção de diferentes arbovírus. Voltando para as áreas perigosas, né, mostrando o diagnóstico, um dos primeiros criados, logicamente, no nosso laboratório, a gente volta para áreas perigosas, principalmente também agora voltada para alimentos, que é ver, ou melhor, verificar a inércia de embalagens. Então, a gente queria ver aqui se realmente, utilizando essa plataforma de busca de marcadores, nós encontraríamos embalagens para carnes maturadas totalmente inertes. Por quê? Porque a gente tem muitas vezes disruptores de crescimento em plásticos que a gente tem em contato e que consome, que podem ser muito danosos à nossa saúde. E a gente queria verificar se isso também acontecia com as embalagens de carne maturada, e tem uma surpresa, né? A gente vê uma série de fitalatos, esteramida, ou seja, compostos que não deveriam muitas vezes estar naqueles locais, e isso também gera algumas modificações na indústria. As indústrias sempre me ligam depois, dizendo, olha, como que foi, como que você fez, e agora os novos testes. Isso dá, muitas vezes, a oportunidade da gente tanto conversar com as indústrias para que elas melhorem, como também dizer como que foi feito o nosso estudo. Então, a gente gera também informações sempre aplicadas. É claro que a gente também, na indústria de embalagens, corre risco de vida, né? Mexe com uma indústria aí que está instaurada, que está aí solidificada há anos, né? E que até então não havia sido verificado esse tipo de problema. Nós, além das técnicas de eluição, de colocação do líquido diretamente dentro do equipamento, nós também podemos utilizar tudo isso que eu falei em matrizes sólidas. Então, você pode, por exemplo, coletar uma biópsia e ter a análise direta dessa biópsia com a plataforma que a gente vem falando para vocês. O que a gente vai fazer com essa biópsia, no caso que você coletar aí no seu laboratório, no seu ambulatório? Nós vamos colocar, então, um líquido por cima que vai nos ajudar a revelar as substâncias que estão na superfície dessa biópsia, e a gente, por exemplo, vai conseguir separar em PCR negativo e positivo de acordo com o tratamento que você fez. No caso aqui, nós também podemos validar através das curvas ROX esses marcadores, esses conjuntos de marcadores que nós achamos na plataforma para essas agora amostras sólidas e semissólidas, que a gente não precisa muitas vezes nem preparar ou macerar ou diluir para fazer algum tipo de extração, a gente leva praticamente que direto, só colocando esse líquido revelador por cima, como por exemplo no caso de pellets, ou melhor, de células sendo colocadas direto em lamínula que são fixadas direto em lamínula, e aqui a gente não fez nenhum tipo de preparação na lamínula, a gente só colocou esse agente aí para nos ajudar a revelar dentro do espectrômetro de massa, não fizemos mais nenhuma outra modificação e levamos essa lamínula diretamente para o espectrômetro de massa, que analisa sólidos e semissólidos, tem um mínimo de preparação necessária, ou seja, a gente consegue ver um tratamento de células infectadas de C636, que são as células do mosquito, infectadas com Zika e não infectadas com Zika, e de uma forma bastante precisa e real. E a gente consegue, com isso, também separar os marcadores, tanto dos controles, que são infectados, quanto dos não infectados, e a partir disso a gente tem um conjunto de números, né, e eu estou mostrando isso para vocês no final, que depois esse conjunto de números é transformado no nome das moléculas, como eu venho mostrando para vocês com os outros trabalhos até agora apresentados. Então, aqui, depois desse heatmap obtido, desse conjunto de marcadores obtidos, tanto para controle aqui, quanto para Zika infectado da célula C636,
nós temos um conjunto de sinais. Esses sinais são adimensionais, eles são números, que depois passam para um segundo experimento para, então, elucidação estrutural. Ou seja, quem são essas moléculas? Elas são os ácidos graxos, são peptídeos, são açúcares? Quem são essas nesse conjunto? Lembram da tira? Então, a gente também desenvolve essa tira, ou seja, nós também desenvolvemos esse band-aid, que é colocado no nosso pescoço. Nós fazemos modificações na superfície desse trapeador, desse coletor de moléculas direto sobre a pele, justamente para conseguirmos coletar mais ou uma classe de moléculas ou um conjunto específico, justamente para que a gente possa também ser mais sensível depois na determinação. E com isso a gente consegue fazer direto essa colocação dessa tira direto por exemplo, em produtos farmacêuticos de uma forma tem a ver, por exemplo, maceração, dissolução, levando diretamente ao espectrômetro de massa para ver diferença, por exemplo, entre similares do referência e de toda as formulações farmacêuticas, a diferença que existem entre as mesmas. Então, o que nós fazemos? Nós somos um laboratório que faz imagiamento químico utilizando metabolômica, e fazemos identificação e sequenciamento utilizando metabolômica e lipidômica, a quantificação desses biomarcadores através desses mais variados equipamentos. É claro que hoje esses equipamentos estão velhos, nós precisamos de uma reatualização, mas estamos trabalhando para isso, para que esses equipamentos possam ser atualizados. A atualização da área ela é muito frequente, então a cada ano é como se fosse um carro de marca, A cada ano eu tenho uma nova versão com novas possibilidades, tanto de elucidação estrutural quanto de acesso a diferentes substâncias, Hoje, um único equipamento desse é capaz de fazer um conjunto de ômicas muito grandes, como, por exemplo, desde proteômica, um único equipamento é capaz de fazer proteômica, metabolômica, lipidômica e qualquer ômica ligada a fenótipo, por exemplo. Genômica e transcriptômica são técnicas que não são realizadas por espectrômetros de massa. Nós agradecemos, então, a possibilidade que a USP nos deu, o INT, hoje, agradecemos também ao auxílio FAPESP, ao LIMED, que nos ajuda bastante, ao INCT, o ORC, a Obesidade e Diabetes, e ao grupo que nós pertencemos. Eu gostaria de dizer que não temos a foto do urso no nosso laboratório, mas nossos alunos gostam bastante de inovar, inventar e fazer, inclusive, diferenças em suas fotos de grupo. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela excelente apresentação. E nos orgulha muito um jovem, um professor tão jovem realizando tudo isso, não é? É muito do que o Brasil precisa e muito de influência positiva para os jovens que estão aqui assistindo a sua palestra. É muito interessante essa história de que tudo começou num bar, numa conversa, não é? Contradizendo uma série de coisas, que às vezes o bar é tido como lugar negativo. Então, a discussão de vocês começou num bar com essa história do uísque. Muito interessante esse trabalho de vocês, não é? Inclusive com esses alimentos com os quais vocês têm trabalhado. Eu gostaria de fazer, primeiro agradecer, e vamos abrir para perguntas. Eu tenho certeza que daqui sairão muitas parcerias, porque o que você está fazendo... Agora, é só você que faz esse tipo de metabolômica no Brasil? É só você? Nós somos um grupo pioneiro. Hoje, com tudo que a gente está fazendo, as pessoas estão buscando, estão todo mundo correndo atrás. Então, por exemplo, ontem estava me ligando um outro grupo lá fora e estão levando também meus alunos, Porque o Brasil não tem nos ajudado tanto com incentivo. E eles pagam muito mais caro lá fora, Então, por exemplo, meus alunos eles estão indo embora. Um
está indo para o Canadá para trabalhar lá com metabolômico, mas na verdade ele vai levar a nossa tecnologia para o grupo lá e outra vai agora também para a Alemanha. Eu tenho basicamente 10 alunos para toda essa equipe, mas muitos deles, e principalmente os que querem, são levados para fora, né, por conta dessa tecnologia que a gente justamente é pioneiro hoje dentro da área. Então, muita gente quer ter acesso a isso e aqui dentro, né, a gente às vezes não consegue nem amostra, né, para vocês terem uma ideia. Aqui do meu lado, muitas vezes eu não consigo, mas eu consigo com vocês aí da USP. E muitas parcerias têm surgido aí, a gente gosta bastante das parcerias que a gente tem feito aí com vocês. Então, a gente tem a possibilidade, então, tanto de ser pioneiros, a gente está sendo pioneiro nessa junção, tanto de software, quanto de machine learning, quanto de outros algoritmos que a gente está desenvolvendo. Eu espero trazer no futuro outras tecnologias novas que a gente está desenvolvendo, inclusive juntando, e vocês vão achar bastante interessante ainda, menos invasivas ainda do que inclusive eu mostrei. E a gente continua desenvolvendo à medida que as bolsas vêm e chegam, né? Então, isso é um pouquinho ainda difícil acontecer ainda no nosso país. Parou muita coisa, né? Uma pergunta, eu vi as suas publicações, mas como você deve estar desenvolvendo alguma coisa, tem algum trabalho com protozoários, resistência a tratamento? Porque eu trabalho com leishmania, eu estou perguntando isso. Nós exatamente. trabalhamos Eu trabalho com leishmania. Mas vocês já estão realizando algum trabalho com resistência? Já, nós estamos já. Nós fizemos inclusive que minha aluna ganhou na área de medicina, a honra ao mérito por conta do prêmio CAPES, envolvendo o que a gente está publicando agora é com estrongiloides, mas é um outro, que agora eu esqueci o nome, mas que ela ganhou por conta de ver resistência e também de ver medicamentos que poderiam tratar esse protozoário. A gente gosta muito da área de protozoários, por quê? Porque são áreas negligenciadas. Então, nessas áreas, a aplicação é enorme dessas novas tecnologias. E a gente consegue tanto fazer por imagem, que no caso aí a gente fez alguns trabalhos envolvendo imagem e resistência e essa plataforma, né? Como também a gente consegue fazer diagnóstico mais rápido, que é o caso do trabalho que a gente acabou de submeter para o International Parasitology ontem, envolvendo o estrongiloides de uma forma bastante simples, sem muitas vezes envolver todos os métodos clássicos, né? Então, isso que a gente está trabalhando e gosta de trabalhar. E se houver amostras, a gente está receptível a ter mais trabalhos na área de parasitologia, que a gente gosta bastante. Sim, então as eumintíases, então você já está envolvido com trabalhos com eumintíases, né, como estrongiloides. Ok, interessante. Eu acho que, Camila, se as pessoas quiserem fazer perguntas aqui, acho que eles estão pedindo o seu contato, professor. Posso seu e-mail, por favor. Eu vou pôr no chat, pode ser? Pode ser. E aí vamos abrir para perguntas. Camila, você quer se manifestar, por favor? Quero, na verdade. Bom, primeiro, obrigada pela palestra. Eu tenho um monte. A gente sai desse tipo de aula que, assim, para nós que não trabalham com isso, tem um monte de questionamento, mas que às vezes você vai respondendo durante a tua apresentação. Por exemplo, eu estava pensando no diagnóstico. Você mostrou assim várias frentes, né, do que você pode descobrir com esse tipo de análise. E aí eu fiquei pensando assim, o diagnóstico de um agente, como a gente não está buscando a detecção direta dele e sim os metabólitos diante da resposta, eu fiquei pensando, às vezes, agentes que não são da mesma família, então, de repente, vírus respiratórios, mas não só da família dos coronavírus, mas uma influenza e um coronavírus que acabem causando sintomas similares e respostas similares. Então, como que funciona, mas brevemente, assim, a dificuldade, né, de você saber o que testar para
caracterizar de fato aquele metabólito como sendo daquilo que dengue e zika é uma coisa que é da mesma família, tem sintomas similares, mas você consegue pensar, mas tem muita coisa que às vezes não entra, né? Como que é isso aí? É um trabalho que a gente muitas vezes faz, é de alto risco, porque pode não ter. A gente já sentou com pesquisadores e chorou junto, né? Eu estou mostrando aqui para vocês A parte somente aquilo boa. que deu certo, né? Então, existem aquelas que ficam tudo igual? Existem. Né? E que a gente não tem aí marcadores efetivos ou conjunto de marcadores efetivos para determinadas fisiopatologias? Temos, certo? O que a gente tem aprofundado, o que nos ajuda muito, são com as análises de bioinformática. Então, se a gente tivesse parado nas clássicas, né, já então descobertas, principalmente nas OPLSCDA, PLSDA, PCA, a gente não teria migrado. O que nos ajudou muito? O binômio técnica analítica de alta resolução, envolvendo agora uma maior possibilidade de ganho na separação com técnicas multifatoriais e que elas têm separação agora espacial, que é o caso do machine learning e do deep learning. Então, o deep learning e o machine learning, eles não vão olhar o eixo X e Y, eles vão olhar o eixo X, Y, Z e vão buscar nesses eixos diferentes as moléculas que podem estar relacionadas aí a esses eixos e essas diferentes. Então, a gente tem conseguido, com o aliar dessas duas técnicas poderosas, encontrarmos, sim, marcadores efetivos de doenças, muitas vezes, muito próximas, né? Que é o caso, por exemplo, de Alzheimer e Lung, né? Então, a gente conseguiu ver diferença. Com essa técnica que eu estou dizendo para vocês, a gente conseguiu ver diferença entre as duas, de marcadores mesmo, né? A gente está parado agora, nesse momento, em número de amostras, que é muitas vezes o nosso limitante. Por termos muito pouco amostra, que está em mais ou menos 100 pacientes aí, que é o nosso mínimo, né, para a gente começar esse tipo de estudo, para a gente ter ainda esses 100, falta ainda mais testes para que a gente possa, por exemplo, desenvolver esse produto para que as pessoas possam ter acesso, que é isso que a gente quer. Então, fisiopatologias muito próximas a gente tem conseguido, justamente com essa ida tanto de equipamentos mais sofisticados, quanto também tratamentos de dados mais sofisticados. Contudo, o Deep Learning é uma caixinha preta, né? Eu já vou responder aí do Deep Learning também, que o Deep Learning ele não volta para você quem são esses marcadores. E podem ser ruído, muitas vezes, esses marcadores que voltam, ou seja, não são moléculas efetivas que vão ajudar na elucidação, mas por serem moléculas que aparecem todas as vezes, ele classifica. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses algoritmos novos para ver o retorno dele, para ver se esse retorno realmente é ouro, ou se é ouro de tolo. Então a gente faz essa volta sempre, e isso é um diferencial do grupo aqui, que a gente não olha só o sinal, a gente olha o significado daquele sinal para depois devolver ao modelo e para depois realmente construir algo palpável, inclusive aceitável, tanto pelas equipes de saúde. Porque imagina, você ficar no escuro e dizer, olha, esse equipamento aqui, ele sempre vai te dizer que é influenza. Ah, não, esse equipamento aqui, ele sempre vai te dizer. Mas como que ele usa? O que ele faz? E muitas vezes o Deep Learning nos deixa assim com relação aos sinais, com relação aos metabólitos que estão aparecendo, e por isso que é essa primeira tentativa com o Machine Learning que tem esse retorno. Então, a gente está trabalhando com esse retorno e depois vai migrar cada vez mais para essas demais, para ver esses filtros de retorno e apurar cada vez mais essas técnicas para trazer como algo mais efetivo de ser encontrado e justamente também de ser explicado com relação ao que está acontecendo bioquimicamente. Mas tem hora que a gente chora. Imagino. Isso que você falou me fez uma analogia um pouco à genômica, o fato de ter uma mutação que aparece, por exemplo, a gente está estudando um grupo de vacinados que teve escape vacinal e tem coronavírus, ok. E tem uma mutação estranha. Bom,
de repente é uma transmissão comunitária daquele vírus. A mutação já estava lá, mas cabe saber se ela tem um significado ou não. Então não basta a gente encontrar, né? Isso que você quer dizer. Tem que ver Isso se mesmo. realmente tem um papel. E aí eu queria puxar aqui eu vi que tem inclusive uma aluna minha e uma aluna do programa, tem neurologistas aqui também na plateia, e a gente trabalha com neurocovid. E a gente tem uma etapa desse projeto que seria a busca de marcadores enfim, existem uma série de sintomas, né, de neurocovid. Você tanto pode ter sintomas agudos como sintomas tardios. E a gente queria também tentar buscar marcador inflamatório, mas não especificamente falando do neurocovid. Eu queria saber se você tem alguma experiência com o trabalho em líquor. Você acabou mencionando o Alzheimer, seria uma das perguntas que eu ia até fazer, de degeneração neuronal, e assim, você talvez não consiga identificar qual é o agente, mas sim a síndrome. Então você poderia classificar, olha, ele está apresentando uma degeneração assim assado, porque eu não sei, mas existe um conjunto de marcadores que me diz isso. Isso seria uma área muito importante, acho que agora, para a neurocovid. Você tem algum trabalho com isso? Não, nenhum parceiro e também nenhum material que esteja fazendo isso. O que a gente está fazendo aqui com o pessoal que está acompanhando o pós-Covid? Eles estão nos entregando materiais do pós-Covid, por exemplo, tanto de soro, plasma, para a gente ver ligação, por exemplo, em capacidade respiratória. Hoje isso a gente está fazendo, mas nenhum grupo a gente se aproximou para ver o estudo neuro. Então a gente está fazendo com um estudo com capacidade respiratória para ligar a capacidade respiratória com os metabólicos que a gente acha, certo? A gente até está desenvolvendo novos protocolos aí para ver se liga, né? Agora, com relação a neuro, com relação a esse acompanhamento, hoje a gente não está fazendo esse tipo de acompanhamento com o Covid. Estamos fazendo sim com o Zika ainda. O pessoal ainda do Nordeste, da Paraíba, ainda envia para a gente, inclusive chegou uma remessa de saliva. Essas mães a gente continua, porque agora a gente quer ver as crianças que tiveram malformação congênita, mas não tiveram Zika, né? Então a gente quer ver essa ligação das pessoas que, sem Zika, será que esses marcadores são os mesmos, são diferentes? E tentar explicar o porquê que isso está acontecendo. Então, a gente está nessa fase com relação ao Zika, mas do SARS-CoV-2 ainda não temos grupos parceiros fazendo hoje, né, conosco fazendo isso. Mas a gente se interessaria se vocês quiserem fazer uma parceria. Tem as duas estão aqui, a Flávia e a Aline. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, uma de vocês duas. Oi, professora, bom dia. Oi, Rodrigo, meu nome é Aline. Uma das coisas que eu estava falando aqui no chat paralelo com a professora Camila é que na neurologia a gente às vezes vai ter um número muito pequeno de pacientes com uma etiologia infecciosa específica, né? Por exemplo, a gente está agora com o Covid, mas a gente tem alguns pacientes que tinham infecções virais por outros vírus, alguns arboviroses, etc. Se você for pegar por etiologia, você nunca chega a um número muito grande de pacientes, né? E qual que seria, assim, uma quantidade de pacientes interessante para você conseguir iniciar a avaliação de metabolômica em uma síndrome específica, né? Por exemplo, a gente tem pacientes com síndromes periféricas, síndromes centrais, mas nunca chega a um N tão grande. O interessante é que com N pequeno, e a gente está trabalhando com isso também, porque às vezes vocês têm um N muito reduzido. Imaginem doenças raras que a gente também tem ido, né? Às vezes é 1. Então a gente tem feito um trabalho aqui com o pessoal do Instituto de Computação, e hoje eu tenho um aluno dentro do laboratório para isso, para fazer o que a gente chama de smooth, ou seja, a gente pega esse paciente e faz ele virar em espelho quase que infinito. Então é ele mais uma modificação, mais ele mais uma modificação, e tudo isso, ele mais uma modificação, faz com que esse N aumente para que depois eu tenha conclusões específicas com esse único paciente. Foi o que a gente tentou fazer, por exemplo, com o trabalho que eu mostrei para vocês do imatinib. O N ali é o que? Não dá 20 pacientes.
Então, é muito pequeno. E ainda assim, a gente teve conclusões importantes com relação à disfunção mitocondrial para esse tipo de paciente. Então, o que a gente pede? Que vocês tenham maior informação de prognóstico possível. Isso, então, onde teve, que doenças tem, quais testes foram feitos, tudo isso é importante depois para esses programas ligarem o que com o que, para separarem, por exemplo, que é realmente do SARS-CoV-2 ou de outra doença X que a gente pode achar no meio de tudo isso. Então, a gente precisa dessas tabelas muito bem preenchidas. E de pelo menos, mais ou menos, de 10, nesse começo, de 10 a 15 pacientes, para começo, né, que a gente tem pedido. É claro que, como você viu aí, a gente consegue com 3 e 7, mas para ter uma tranquilidade maior depois nas conclusões, o número 10, o número 15, o número 25, a gente costuma dizer aqui no laboratório que são números mágicos. São números mais seguros depois para eu ter melhores conclusões ali no final do que é o quê. E a gente sempre recorre também ao dia do revisor 2, né? Porque dependendo do dia do revisor 2, né, a gente sabe que pode ou não entrar um N, por exemplo, que nem eu mostrei para vocês, de 3, 7. Eu nunca ia achar. A gente mandou lá, né, como vocês viram, para a revista de oncologia, né? A gente falou, bom, será? Né? E aí não falaram nada de N e foi. Então, como tem locais que vão falar, não, 3 é muito pequeno, principalmente de estudos brasileiros, né? A gente é muito imputado. Às vezes, vocês acompanham isso, né? Como nós aqui. Às vezes, da linha do Equador para cima, consegue se publicar com 1, 2, 3, né? A gente, às vezes... Então, isso a gente tem que levar em conta também, que muitas vezes acontece. Mas tentar, a gente está para tentar justamente também com novos desafios, com N's pequenos, que acabam sendo desafios para o nosso próprio pessoal de computação aqui, da gente aumentar a informação. Então, a gente pode, tendo uma boa pergunta, e é isso que eu ia sempre falar para vocês, que possa ter aí, de repente, uma grande aplicação, ou algo que possa ajudar também de uma forma a elucidar mecanismo de impacto, né? A gente está para ajudá-los, sem problema nenhum. A gente tem sempre um formulário para parceiros, né? Por quê? Porque muita coisa que a gente faz, às vezes os nossos parceiros acham que a gente tem bola de cristal e que vai achar alguma coisa. Então a gente tem um formulário que a gente sempre passa para o parceiro dizendo, vai publicar um paper? Porque senão a gente ajuda na tese e é agradecido na tese. Isso a gente não pode justificar depois para a FAPESP, para o lugar que a gente está, né? Oh, não, olha, estava na tese e tal lá. Então a gente manda sempre para o parceiro um formulário, ele responde, e aí a gente coloca, dependendo das respostas, ali numa fila, e diz para você, olha, tal data, você pode vir, inclusive a gente já fala para todo mundo aqui, vocês podem acompanhar no laboratório, podem vir até aqui, acompanhar meus alunos fazendo, né? E aí eles vão depois sentar com vocês, explicar como é, e aí a gente oferece essa possibilidade também de você entrar mais na área, de saber como são elucidados esses marcadores. Então, por quê? Porque a gente entende também que o parceiro vai entender muito melhor o significado de uma interleucina L4, por exemplo, do que nós. Que aí a gente vai ficar em várias áreas ao mesmo tempo e a gente não tem como se aprofundar. Agora, o parceiro que está interessado muitas vezes naquela aproximação neurológica, como vocês agora, com relação ao SARS-CoV-2, vai estar muito mais habituado com a literatura do que está acontecendo, inclusive com marcadores, clinicamente, uma série de coisas que vai poder relacionar bem mais aos marcadores. Então, a gente faz dessa forma sempre a nossa parceria. Professor Rodrigo, e você comentou em relação aqui é Flávia falando, estou no projeto também, você comentou em relação a essa parte pulmonar, enfim, quanto tempo depois, assim, porque a gente também está recebendo pacientes com, sei lá, 2 semanas, 1 mês, depois de 8 meses sentindo alguma alteração cognitiva, por exemplo, relacionada à COVID, vocês estão com esses tempos diferentes também? Estamos com esses tempos, estamos fazendo até 1 ano.
Então, a gente está fazendo esse acompanhamento até 1 ano dessas pessoas também que sentem essa debilidade. E estamos também separando, Camila, em leve, moderado e grave. Também a gente separa isso porque a gente acha e acredita que também vai ver essas diferentes marcadores para esses diferentes quadros que a gente também está acompanhando. A gente vê que tem pessoas que saem absolutamente, muitas vezes, melhor e bem, né? E a recuperação delas vai ser muito mais rápida. Tem outras que o negócio realmente está mais grave e a gente faz todo esse acompanhamento, classifica, faz toda uma medição aqui, inclusive de perda óssea, para que a gente possa também depois ligar uma coisa com a outra. Tá joia, obrigada. Tá, obrigada. E ainda mais essas síndromes são tão complexas, né? Deve ter metabólito de tudo que é lugar vindo, então tem que ter uma definição muito clara. Para não ficar no mesmo assunto aqui que nos interessa só, vou ler uma pergunta que está aqui no chat, do Felipe Vilela. Bom dia a todos. Professor Rodrigo, é possível aplicar os biomarcadores descobertos por metabolômica na busca de métodos diagnósticos mais baratos para doenças infecciosas? Aí ele pede desculpa, pergunta leiga e agradece pela aula, mas acho que não é leiga não, tá todo mundo querendo saber a mesma coisa aqui. Só o Dr. Rodrigo entende bem isso daqui, a gente está todo mundo... É possível sim, e a gente também está trabalhando nisso, que é o quê? Depois que você descobre esses marcadores, quem são, você pode gerar tecnologias muito mais baratas, como aqueles chips, cada vez os lab chips têm saído. Lembra que eu disse para vocês lá da oleamida, da primeira? Aquela hoje eu já posso colocar na minha prancha e de repente utilizar um sensor para detecção de oleamida. E aí já seria um teste, né, que teria uma sensibilidade de 76%. Só de eu colocar e ter um sensorzinho ali. E esse sensor é muito mais barato, por exemplo, do que a técnica de espectrometria de massa. Então a gente trabalha também para diminuir o preço aplicando em técnicas mais baratas, sejam elas de biosensor, sejam elas de cromatografia, infravermelho. Então, são técnicas mais baratas que, depois de descoberto e elucidado quem são esses marcadores, a gente pode, de repente, transferir. E a gente também gosta de fazer essa transferência para o SUS, né, que é o nosso objetivo. Então, se é muito caro, não tem jeito, né? Não vai se pagar. Mas com essa transferência, eu consigo muitas vezes gerar esses marcadores para a população. A gente trabalhou também, para vocês terem uma ideia, com isso, com hanseníase. Então, a gente descobriu lá 2 marcadores que também a gente está trabalhando com os biosensores para justamente baratear o diagnóstico de hanseníase, e começou também nessas mesmas plataformas que nós estamos e que nós dissemos para vocês agora de pouco. Então, descoberto, elucidado, eu depois trabalho com esses marcadores para diminuir o custo da tecnologia. E aí eu tenho uma infinidade enorme de tecnologias mais baratas que eu posso aplicar. Certo. Muito legal, obrigada, professor. No Brasil isso é muito importante, foi o comentário do Felipe. A professora Hiro disse que vai procurá-lo para discutir metabolômica da relação leishmania-macrófago, focando em via da arginina. E eu falo também aqui já pela Aline também, pela Flávia, muito provavelmente a gente vai entrar em contato com você, porque essa parte que a gente acabou se estendendo até no comentário da síndrome neurológica, a gente tem muito interesse e nosso objetivo, por exemplo, de busca de biomarcadores seriam com painéis já existentes de um determinado outro marcador. Isso acho que limita muito, porque tem muita interleucina que está presente em qualquer doença inflamatória. Então, tá bom, você inclui porque sabe que ela vai estar lá, mas, sabe, fica uma coisa muito restrita, muito cara, e eu acho que pouco inovativa. Então, eu lembro da reunião do CEPID, que você falou do problema pulmonar, né, que você tem amostra, acho que até foi comentado lá,
E eu notei também que não tinha nada da parte neurológica, então acho que pode vir se te interessar, é claro, uma colaboração aí. Interessa sim. Isso daí para a gente é fantástico. E como eu disse, vocês da USP colaboram mais comigo do que daqui da casa. Então, eu já até falei para a Esther, ó, o dia que quiser me levar para aí, a gente vai, não tem problema nenhum. Porque eu sei que vocês têm bastante biobanco, várias problemáticas aí que muitas vezes vocês já têm lá o pacote, e muitas vezes falta um fechamento ali para um determinado paciente e quadro, e a gente pode, de repente, ajudar de alguma maneira nisso, né? Então, a gente está realmente disponível para que a gente consiga tanto fazer essas colaborações, como também de efetivamente trazermos marcadores interessantes, inclusive para as propostas que vocês possam ter ao futuro. E nos interessa sempre amostras, problemáticas novas, isso nos deixa bastante felizes. E aí eu deixo de estar em áreas um tanto quanto perigosas, porque aí eu procuro, se me deixa, né, aí eu procuro achar um problema, e esses problemas não têm sido bons. Às vezes eu recebo ligação assim de que, olha, você sabe o que você fez com a indústria da sucralose, acabou de cair na bolsa, olha o que você está fazendo com o seu trabalho, né? Olha, cuidado, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes, que eu recebo de ligação. Enquanto que na área de saúde não é assim por enquanto. Então, eu fico mais feliz. É um pouco mais seguro, né? Vamos dizer assim. É. Tá certo. Você Cuidado ao falar para a Esther para te trazer para cá, porque ela vai trazer. Se falar de novo, ela te traz. Então, Perfeito. Mas você sabe que eu divulguei você na Unicamp. Porque gente que eu conheço de lá, eu mandei o convite. É que eu acho que a entrada na reunião via Blue Jeans, às vezes, é complicado para algumas pessoas. Mas eu divulguei a sua palestra e, como está sendo gravado, então vai ficar mais fácil. Falei com algumas pessoas de lá. É muito feliz, é muito satisfatório para nós a questão de a gente ver a possibilidade de parcerias que estão saindo aqui de uma palestra, pós-palestra, né? Muito, muito bom. Acho que é isso, né, Camila? sim, te agradecer mais uma vez. É legal que rendeu uma ótima conversa depois da tua aula, que foi muito interessante. A história do uísque acho que vai ficar na memória aqui também. Foi bem engraçada, bem legal. E eu acho que as pessoas vão tomar cuidado com os uísques que elas andam consumindo. Você devia fazer isso com cerveja também, né? Com as artesanais, que tem um público bem grande aqui. Você podia também. Se é que já não está fazendo. Podíamos, a gente está fazendo com vários outros tipos de bebida, para que vocês tenham uma ideia. Então, isso daí, mas são indústrias que às vezes somem com a gente. Então, a gente tem preferido ir mais de acordo com a saúde, diagnóstico, tem sido mais tranquilo. Mas temos feito sim com outros tipos de bebidas e temos visto coisas que a gente poderia dizer para vocês que nos preocupam, às vezes, bastante. Tá certo. Depois você apresenta para a gente também, que acho que interessa a muita gente aqui também. Bom, queria agradecer a presença de todos, então, nesse Pit-Trop agora de agosto, abrindo, né, o segundo semestre. Foi muito interessante a tua aula, Rodrigo, para abrir esse semestre dos eventos do Pit-Trop, foi perfeita. Te agradeço, certamente a gente vai continuar em contato. E ele deixou o e-mail dele aqui também no chat, quem quiser anotar para posteriormente falar com ele. E para encerrar, eu vou pedir que só os alunos da disciplina permaneçam então aqui, e os demais, como a gente teve a segunda palestra cancelada, podem, enfim, só vir a voltar para o Pit-Trop em setembro. E mais uma vez, obrigada, Rodrigo, e obrigada a todos. Obrigado, então. Nós vamos mandar o certificado para você, tá, professor? Tá bom. Para mim, o mais importante foi apresentar. Fiquem tranquilos. Eu sei. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês e até uma próxima. Se vocês quiserem, um dia que a gente vá presencialmente aí, a gente também vai, tá bom? Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.